A Petrobras informa que dividendos extraordinários estão previstos em plano estratégico. A gente volta agora a Brasília para falar com o Bruno Pinheiro, que tem informações a respeito disso. Agora, Bruno, a empresa também se pronunciou sobre essa dívida? Exatamente. A estatal respondeu a diversas informações, a vários questionamentos que a mídia acabou divulgando, que até mesmo a equipe do governo eleito acabou dizendo que vários dividendos foram antecipados pelo atual governo. E aí essa resposta sobre esse repasse de dividendos que foram antecipados. O que a estatal assegurou ainda é que não contrai dívidas para, de fato, pagar dividendos e que a sua dívida está sendo reduzida nos últimos anos, nos últimos meses, nos últimos dias, em cerca de 5 bilhões de dólares em relação ao ano de 2021. E fez, inclusive, uma comparação com o finalzinho do mês de setembro de 2022, quando a dívida da companhia estava em pelo menos 54 bilhões de dólares e aí acabou incluindo os compromissos relacionados a esses arrendamentos inferior ao nível do endividamento, ou seja, chegando esse ótimo aí de 60 bilhões de dólares, na verdade o limite estabelecido. E aí a gente continua acompanhando porque vão rebatendo, né? Essas informações que são divulgadas, é a menina dos olhos, de fato, essa estatal e que agora no governo eleito, no ano que vem, começa a ser revisto diversas ações e essa dívida, segundo a estatal, acaba sendo reduzida nos últimos dias. A gente continua acompanhando essa repercussão e sempre que fala sobre o combustível, sobre a estatal, acaba rendendo e muito e dividindo opiniões aqui na capital federal, ainda mais com a chegada do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Lívia. Petrobras, preço dos combustíveis, um assunto que sempre gera muito interesse do consumidor, que não tem como fugir disso, né? Bruno Pinheiro volta ao longo da nossa programação. Mais um giro de opinião aqui no Jornal da Manhã. Começo agora com o Coronel Tadeu. Agora, Coronel, deputado, o Bruno Pinheiro trouxe a informação para a gente, né, de redução da dívida da Petrobras, com isso uma previsão de dividendos extraordinários para os próximos meses, e a gente lembra que o governo eleito quer rever essa política de dividendos da empresa, né? Olha, Lívia, é importante nós lembrarmos para todos os nossos espectadores, para a nossa audiência, que 28% de todo esse volume de lucro que é distribuído é destinado aos cofres do Tesouro Nacional, ou seja, entra no cofre do governo federal que vai distribuir esse dinheiro em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. O Partido dos Trabalhadores tem um ranço com essa história de lucros e eu não consigo entender por quê. Afinal de contas, o Lula foi um dos presidentes que vendeu uma das maiores partes da Petrobras, se eu não me engano, 2008 ou 2009 ou até 2010, e faturou naquela época 75 bilhões de dólares em arrecadação na Bolsa de Valores de Nova York. Foi um dos maiores IPO que ocorreu no mundo e acredito que é o maior até hoje. Curiosamente, nos 3 anos seguintes, ele deu prejuízo de 25 bilhões de dólares, 3 anos seguidos. E moeu esse dinheiro. Praticamente todo o dinheiro arrecadado com a venda das ações foi destruído pelo PT. Então, a política do governo Bolsonaro, essa sim foi correta, de não interferir na Petrobras. Quanto mais a Petrobras faturar, mais o Brasil fatura. E esse tem que ser o entendimento. Além, é claro, da abertura de mercado que estava prevista para o próximo mandato do presidente Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro não interferiu diretamente, por exemplo, na política de preços da Petrobras, até porque isso seria contraditório com o discurso liberal que ele adotava. Mas ele teve essa tentação em diversos momentos e fez pressão sobre as diferentes presidências da Petrobras para que segurassem, né, o repasse do preço internacional para as bombas no Brasil. O novo governo brasileiro, o governo eleito, ele tem agora a tentação de, sim, reverter essa política de paridade de preços e de criar uma nova fórmula para definir o preço interno, uma espécie de média entre a produção interna com o custo internacional. Mas há outros problemas aí
à vista. Por exemplo, uma tentativa, uma possível tentação de novamente fazer indicações políticas para a diretoria da Petrobras. A Petrobras mudou aí suas regras de governança justamente para evitar essas interferências políticas que no passado permitiram aí uma espécie de loteamento da estatal que resultaram em corrupção. São temas aí que precisam receber uma atenção muito séria no próximo governo, porque, de fato, há uma intenção do presidente eleito Lula de ter uma política diferente em relação à Petrobras, de tratar a Petrobras, de fato, como uma estatal e não como uma empresa de economia mista, que é o que é, e que tem aí importantes investidores além do Estado brasileiro.